Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Seja bem-vindo a mais uma aula do curso de teologia do Seminário de Teologia Palavra da Vida. Cores. Ana Cláudia, esta Ana Cláudia de São Paulo, a outra Ana Cláudia é do Espírito Santo, e a outra Ana Cláudia, que é a Claudinha, que eu conheço há muitos anos, é lá da Zona Leste, também, né, Ana Cláudia? Você também é da Zona Leste, aí próximo de, acho que São Mateus, Guatemi, alguma coisa assim, né? Fique à vontade, tá, minha amada? Querendo interromper a qualquer momento, fazer uma pergunta, um comentário, fique à vontade, como os demais já estão acostumados, né? E os que forem chegando aqui com o bonde andando, a gente abre a porta e eles entram também. Bom, amados, para que a gente possa então iniciar de fato o conteúdo, a nossa reflexão, na aula passada nós paramos no conteúdo que dizia respeito à história da igreja no momento em que o cristianismo, né, histórico surge com o Papa Constantino I. Então, a partir dali do ano 313 é onde o Estado ele assume, né, aí a questão das rédeas da igreja, ou seja, o Estado e a igreja se tornam uma coisa só e a partir dali ninguém mais sabia essas esferas, né, separar, porque era uma só. A gente não sabia até quando ia o poder do Papa, até quando ia o poder de um imperador, um governante de algum país. Então isso se misturava de uma forma a não se separarem. E o que acontece então? A gente vai falar, vou fazer um breve comentário, um resumo mesmo, de um período de 1000 anos. Então a gente vai aqui do ano 313 até lá 1400, 1300 e pouco, tá? 1000 e pouquinho, a esse período, 10 séculos, né, aproximadamente. O que acontece? Nesse período histórico, né, esse longo período histórico de 1000 anos aproximadamente, a igreja, então, ela se misturou, né, com muitos ensinos, muitas doutrinas, se misturou com tudo aquilo que ela foi abraçando, né, das pessoas que foram entrando na igreja. Por quê? Porque a igreja e o Estado era uma coisa só, então o cidadão do império também fazia parte da igreja e quem ditava as regras, os ensinamentos, as doutrinas, eram os imperadores, que não eram necessariamente cristãos, convertidos, enfim. Então, o Estado, ele assume, né, a direção da igreja no sentido de ditar quem poderia, quem não poderia, né, e entrar na igreja, enfim. E aí surge, então, isso que a gente conhece hoje como Igreja Católica Apostólica Romana, né? E nesse período, então, muitos, mas muitos cristãos, eles são, na verdade, perseguidos, né? Havia lá perseguição na questão de irem mesmo para a morte, irem mesmo para a tortura, para as prisões. A perseguição aqui era de alguns cristãos que queriam, de alguma maneira, combater as doutrinas, né? Ou seja, cristãos que participavam dessa igreja única, né, que era a igreja imperial, a igreja universal, que era a católica. A palavra católica quer dizer isso, né, universal, é por isso que era igreja católica, quer dizer, era uma só em todo o império, apostólica romana, porque Roma que assumiu então aí o poder, né, eclesiástico. E o que acontece? Acontece que algumas pessoas começaram a questionar uma série de ensinos, né, que foram introduzidos, que era contrário à Bíblia, mas era dar murro em ponta de faca, era a questão de você estar combatendo contra um império. Então você imagina pouquinhas pessoas, né, pessoas sem muita expressão,
gente comum, ou às vezes até gente de alguma autoridade, mas era uma, duas, alguma meia dúzia de pessoas contra um império. Não tem como, né, amados? Você não tem poder para mudar nada, questionar, porque é um poder esmagador que tinha naquela época. E o que acontece? Nesse tempo, a igreja, ela então sufocou qualquer expressão que fosse contrária a ela, seja na política, seja na economia, seja nas artes, né, seja em qualquer expressão, na própria religião, no conhecimento, na ciência. Então é a igreja que mandava e desmandava. A igreja mesmo que decidia literalmente a vida das pessoas em todos os âmbitos. Olha que coisa complicada, né? Então imagina só você ter somente uma cabeça, somente um poder que decide tudo da vida de todos. Não dá, né, amados? Então é muito complicado. E o que acontece? Acontece que nesse período é chamado de o período das trevas, o período da ignorância, o período onde a igreja então não dava margem para ser questionada em nada. Mas o que acontece? Eu vou ler aqui, né, alguns relatos só para a gente ir compreendendo o que acontece nesse período. Mais ou menos aí 1400, né? A partir de 1400, na Itália no norte da Itália, começa um movimento cultural chamado de Renascença. Isso a gente até aprende na escola, na história, né? Lá pelo, sei lá, 9º ano, alguma coisa, nem me lembro mais, faz tempo. Mas na escola se ensina o iluminismo, a Renascença, é esse movimento cultural que lá pelos séculos 14, entre 14 e 15, começa a surgir no norte da Itália. Foi uma desvinculação econômica das artes, da ciência, da política e da religião. Então isso é desvinculado da Igreja Católica, que tinha a tutela de tudo isso, tá? E o controle absoluto da Igreja foi enfraquecendo, então, né? Os homens começaram a libertar-se desse cativeiro, dessa prisão milenar que a Igreja Católica impôs sobre as pessoas. Houve como fruto da Renascença, volta os clássicos, né, começa a estudar o Novo Testamento em grego original, né, que até então era somente o latim. O latim era a língua oficial do Império, né? Só que, irmãos, o latim quase ninguém lia, sabia ler em latim. Quem lia? Quem conseguia ler? Só os poderosos, só os governantes da igreja, né? Aqueles bispos, eles sabiam o latim. Os padres, inclusive, até pouco tempo atrás, eu estou falando de algumas décadas para trás apenas, eles ainda celebravam a missa em latim, de costa para o povo. Tinha essa prática, né? O catolicismo. Então, olha só. E eles, de fato, consideravam, a gente chama do clero, né? Que era a liderança mesmo, os oficiais da igreja. Dizia que o povo era leigo. Essa é uma expressão, quem participou do catolicismo, né, sabe mais ou menos do que eu estou falando. Então o povo era leigo. Ele fala, não, o povo é leigo, ou seja, o povo não entende, o povo não tem o acesso às escrituras. Isso é só para os sacerdotes. Tá? Esse era o pensamento que se tinha, e aí você manipula, né? Todo aquele que é ignorante, você manipula. Quando você dá conhecimento ao povo, aí fica difícil, é o que o nosso governo não quer, é o que muitos líderes religiosos não querem, que as pessoas tenham acesso ao conhecimento. Porque você manipular uma pessoa que tem conhecimento fica difícil. Você manipula o ignorante, ele nem sabe que está sendo manipulado, né? Essa é a verdade. Então é por isso que tanta resistência a gente tem contra o conhecimento, o estudo, inclusive também na área da teologia, né? Então vamos lá, amados. Aqui começa então a ter uma efervescência de estudar o Novo Testamento nas línguas originais, né? A gente viu que muita distorção foi feita pelo cristianismo histórico, que foi contrário. O cristianismo histórico foi um desserviço ao evangelho, né? O fato igualmente importante foi a invenção da imprensa nesse tempo, porque até então a Bíblia não era reproduzida e a Bíblia não tinha, as pessoas não tinham acesso, na verdade, à Bíblia. O povo não tinha acesso à Bíblia. Olha só. Então, 1450 mais ou menos, né, o Johannes Gutenberg, a famosa prensa, né,
A impressão de Gutenberg possibilita então em grande número a produção das Bíblias, né? E outros escritos também pelos reformadores. E aí 5 foram as áreas básicas que a Renascença tocou, abalando então esse domínio absoluto da igreja e rompendo essa tutela. Quais foram essas 5 áreas? A economia, como eu já disse, a economia, a arte, a ciência, a política e a religião. Só para a gente entender essa mudança histórica no mundo, né, nesse tempo. Então isso aqui é chamado de renascença. Renasce, né, aflora toda essa possibilidade de as pessoas participantes do império, ou seja, as sociedades, as pessoas comuns, terem acesso e terem a liberdade de se expressarem na arte, na ciência. Nesse tempo, amados, a igreja mandou para a fogueira, a chamada Santa Inquisição, todos aqueles que questionavam a igreja. Se a igreja falasse assim, a terra ela é quadrada, a terra é quadrada, né? Porque a Bíblia diz os 4 cantos da terra, a terra é quadrada. Se os cientistas falassem, não, nós fizemos aqui uma pesquisa, uma descoberta e a terra ela é redonda. Não, você está contradizendo o que a igreja está falando. Ou você se retrata, ou você publicamente fala que você errou, ou então nós vamos mandar você para a fogueira. Literalmente era assim. Galileu Galilei, Copérnico, os cientistas, eles foram perseguidos pela igreja. Então a ciência aqui, amados, ainda estava sendo sufocada. Mas aí eles vão lutando contra, né? A gente está falando de um movimento mundial. Nasce no norte da Itália, mas isso vai atingindo aí todo o império aos pouquinhos, né? Mas a gente percebe que, por exemplo, Leonardo da Vinci, né, Michelangelo, eles começam agora a expressar a arte, né, como de fato eles acreditavam, porque a igreja não permitia que nenhum artista nem pintasse, nem esculpisse nada, absolutamente nada, que não fosse pelo olhar da igreja. Então se a igreja falasse assim, ó, vocês não podem colocar o corpo de um homem desnudo, né? Não tem, vocês podem até pintar o rosto do homem, mas o corpo tem que ser de um anjo. Então a igreja ditava tudo, amados. Coisa horrível. Nós não queremos isso. Hoje, infelizmente, é um pensamento que acha que a igreja tem que assumir o Estado, né? O poder religioso tem que ter governantes. Eu acho que não, amados. Eu acho que nunca deu certo, a história está aí para provar. São esferas diferentes. Quando a gente quer dominar o mundo, a gente quer controlar as pessoas, eu acho que isso não é correto, mesmo porque o Evangelho ele tem que ser vivido numa perspectiva de um encontro, de uma experiência pessoal com Cristo. A conversão se dá no âmbito pessoal e não no âmbito de uma imposição de leis e regras, né, imposta. Isso não é reino de Deus. Isso é uma religião dominante e opressora. Então, por exemplo, em uma igreja local, se as pessoas não fazem o que fazem por entendimento e sim por opressão, por manipulação, por ameaça. Vocês sabem que ameaça, né? Vocês sabem que tem igreja que ameaça os membros, né? Ó, se você não fizer isso, Deus vai castigar. Se você não fizer isso, coisa ruim, o Satanás vai lá e pega você. Se você não contribuir assim, Deus libera o devorador e destrói a sua lavoura. Se você não fizer assim assado, o inferno está pronto aí para te engolir. Então a gente percebe que tem uns negócios de doido, né? O evangelho ele precisa ser pregado de fato como ele é o convite ao senhorio de Cristo. É diferente o senhorio de Cristo na verdade, do domínio, né? E da liderança dos homens. Então, infelizmente, essas coisas quando foram confundidas, o que deu, a história prova isso, né? Então, o que acontece? Tudo isso é mudado, tá? Até a Renascença... Ô, minha amada, se quiser fechar o áudio, aí, isso. Fecha o áudio que não... Por nada, que é isso? Vamos lá. Ainda bem que não brigou comigo, ué. Se brigar com a criança, tá tudo certo. Ou não, né? Não sei. Brincadeira, amada, vamos lá. Então, a economia, por exemplo, né? Até a Renascença, a igreja, ela mantinha o total controle sobre a economia. Olha só. A sua política econômica incentivava o voto à pobreza, né? Aí é fácil, né? Só que a pobreza todo mundo doa para a igreja. Essa é a questão.
né? Então a igreja, o império, a igreja católica, apostólica romana, ela foi se enriquecendo de tal maneira, amados, que se tornou assim algo suntuoso, né? Então ela detinha a economia, ela tinha o ouro do mundo. Na verdade, ela vendia o perdão, né? Vendia chamadas indulgências. Veja só que qualquer semelhança é mera coincidência com algumas igrejas de hoje, né? Vendia perdão, vendia... é um negócio assim absurdo, a gente vai chegar lá. Só estou dando uma introdução aqui para a gente ver que absurdos que chegou aí então essa liderança da igreja mundial, tá? Não é mundial essa que vocês conhecem. É a igreja universal, não essa universal que vocês conhecem. Eu estou falando aí, ó, tá vendo? Aí complica tudo. Vamos lá, brincadeiras à parte, amados. É porque a gente tem igreja católica, tem universal, tem mundial, daqui a pouco vai ter interplanetária, galáctica, sei lá o que mais, né? E aí o que acontece? Nesse tempo todo, a igreja ela detinha, né, então esse poder econômico. Surge uma classe que não havia até então na sociedade, que era chamada burguesia, né, que através dessas viagens intercontinentais, as companhias de navegação, né, descobriram os novos mundos, descobriram aí os horizontes, a exploração da riqueza, enfim. Foi nessa época que as Índias, né, a rota das Índias, e acabou descobrindo as Américas, inclusive o nosso próprio Brasil. A gente está falando desse tempo aí mesmo, 1400, 1500, tá? Então só para a gente se ambientar aqui na história, a gente está falando de história mundial, né? Então começa aí a surgir essa classe social chamada de burguesia, né? Que foram então tendo, entre aspas, a sua autonomia econômica e não se sujeitando mais a essa opressão e esse domínio econômico pela Igreja Católica, tá? Que confiscava os bens das pessoas. Então lá a pessoa, primeiro que ela oprimia pelo discurso, né? Os entes queridos que estavam lá no purgatório, uma doutrina criada pela Igreja Católica, né? E aí foram combatendo tudo isso. Mas olha, você tem que contribuir, porque o seu parente, ele está lá, né, no purgatório. Se você contribuir, você salva o seu parente pela contribuição. E vendiam mesmo, indulgência é perdão. Eles vendiam o perdão. Você pagava, e quem tinha dinheiro pagava pelos pecados que tinha cometido, pelos que estava cometendo e por aqueles que iam cometer. Olha, irmão, parece uma brincadeira, parece uma história fictícia, né? Mas era exatamente isso. Aqui é fácil ser salvo, né? Quanto mais rico, mais pecado você podia cometer e tinha, né? Então, amados, a gente percebe que raias de loucura chega uma religião, né, que vai se desviando da verdade e vai aí engodando, seduzindo, enganando, manipulando e oprimindo as pessoas. Infelizmente, a gente tem hoje outros moldes, mas não foge muito disso que eu falei para vocês. Então, uma primeira parte era a economia, a segunda era a arte, as artes, né? Então, a igreja mantinha o absoluto controle também sobre as artes, como eu disse. Um artista fosse fazer qualquer coisa aí, se não fizesse aprovado pela Igreja Católica, eles proibiam, eles perseguiam, eles prendiam, matavam inclusive aí o artista. Então o negócio era muito complicado, né? Como eu disse, surge o Leonardo da Vinci, o Michelangelo, e eles começam a romper então com esse poder da igreja sobre as artes, né? São revolucionários, eles são aquelas pessoas mesmo que lutaram, né, contra esse império nesse sentido, no caso deles das artes, e eram gênios, né? Gênios que entraram inclusive para a história. A ciência também, ao longo dos séculos, o romanismo promoveu o chamado obscurantismo, tá? Mantendo o povo tanto quanto possível sob o manto da ignorância. Então as nações colonizadas pelo romanismo ficaram em grande desvantagem cultural, econômica, social e espiritual. Olha a igreja, a religião abafando, né, o conhecimento. Então hoje nós temos inclusive, continua o discurso dentro de nossas igrejas evangélicas inclusive, contra o conhecimento. A gente coloca o conhecimento como oposto à fé. Não é esse o discurso que a gente tem? Não, o conhecimento é contrário à fé. Quem tem conhecimento mata a fé. Pelo contrário, amado. Primeiro que a fé é racional, né?
A fé, ela é racional. Deus se comunica a seres racionais. A questão é que a lógica do raciocínio do discípulo de Cristo não é a mesma lógica das pessoas que não acreditam em Deus. Então, por exemplo, a Bíblia, quando ela vai falar sobre fé, ela vai falar sobre o entendimento da fé, a compreensão da fé, o saber da fé, o culto racional, a transformação da mente, a mente de Cristo, pensai nas coisas que são de cima. Os termos remetem ao pensamento, amados. Deus está se comunicando. Deus é um ser inteligente, não é? Ele se comunica através da mente, ou seja, do entendimento do homem, quer transformar o entendimento. Não é... Porque a gente tem uma espiritualidade, a gente chama de espiritualidade de chupar o dente, né? Chupa o dente assim... dos arrepios, das sensações, não é, mano? Parece que quanto mais espiritual você fica mais alienado da realidade. O que se falta? Mano, isso é chupar o dente, isso é... Quer tomar água aqui para molhar as palavras ficar mais fluidas. Esses cultos e essa relação com Deus apenas a partir da via das emoções, das sensações e dos afetos, e que não atinge o pensamento. Então isso é muito perigoso, porque eu começo a ser regido pelas minhas sensações, não pelo pensamento que foi transformado pela palavra de Deus, pelo Espírito de Deus, pela iluminação do entendimento, né? Porque a Bíblia vai dizer em 2 Coríntios capítulo 4, verso 4, que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça o Evangelho de Jesus Cristo, que é a glória de Deus, né? 2 Coríntios capítulo 10, verso 4, 5 e diante, vai dizer que nós temos que elevar o nosso entendimento, né? As armas da nossa milícia, olha só, são poderosas em Deus para nós destruirmos todos os argumentos falsos. Olha como a Bíblia sempre vai remetendo à questão do entendimento, a verdade pregada, a palavra de Deus, o saber em Cristo. Eu sei em quem tenho crido, Paulo disse. Ele não disse eu sinto em quem tenho crido. O coração do homem é enganoso. Quem é regido na sua vida, nas decisões, pelas emoções, amados, olha, vai estar complicado na vida. Porque o dia que ele sentir, ele faz, diga. Pois não, quem? O que é armas da nossa milícia? As armas da nossa milícia? Isso. Ó, o texto, irmã Ana Cláudia, aqui em 2 Coríntios, que eu citei, eu não sei se a versão de vocês aí pode estar alguma coisa diferente, se tiver até me comunique, de repente está trazendo uma palavra mais clara, né? As armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas de Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. O que Paulo vai dizer que são as armas na nossa luta, né? Quais armas que nós usamos nas nossas lutas? A palavra de Deus. Lá em Efésios capítulo de número 6, ele vai dizer que a espada, né, naquela metáfora do soldado, a espada do Espírito, a arma que nós temos para combater as trevas, o engano do pecado, é a palavra de Deus, né? Então não é o capacete, não é o escudo, não é a couraça, não são os pés calçados com a preparação do Evangelho, mas sim a palavra de Deus. Ele vai dizer, a espada é a palavra de Deus. Então qual é a arma que a gente combate contra as trevas? A palavra de Deus. A palavra de Deus é o que nos dá a condição de vencermos todos os inimigos que nós temos. Quais são os inimigos que nós temos? Nós temos a nossa própria velha natureza, nós temos o engano de Satanás, nós temos este mundo regido por essa falsa sabedoria. Então tudo isso remete, tudo isso vai falar de um conjunto, né? De onde está a salvação? Onde está a salvação e o que é usado para proteger a salvação? Bom, a salvação está na cabeça, não é? O capacete da salvação, não é o que vai dizer em Efésios 6? Capacete da salvação. Então, onde é o campo de batalha? Onde o Espírito Santo, né, trava uma batalha contra Satanás em nós. Onde é? É na mente. É a partir do entendimento
tá certo, amados? Que nós vamos vencer as lutas da nossa vida, porque nós recebemos a mente de Cristo. 1 Coríntios capítulo 2, todo o capítulo 2 que vocês lerem, todo o capítulo 2, vai estar dizendo lá que o homem espiritual é aquele que discerne bem tudo, aquele que entende todas as coisas, porque ele recebeu a mente de Cristo. O homem natural, o homem carnal, não consegue, porque essas coisas se discernem pelo Espírito Santo. Paulo disse, estou falando todo o capítulo 2 de 1 Coríntios, depois que vocês leiam, tá bom? Em casa aí, tarefa de casa, tá? Ele vai dizer, quando eu fui pregar a vocês, eu não fui com palavras sublimes de sabedoria humana. Eu nada me propus saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e a este crucificado. E quando eu fui pregar, eu não preguei palavras de persuasão, de sabedoria humana, para que a fé de vocês não se apoiasse em sabedoria de homens, mas no poder de Deus. Travou? Aí? Professor? Oi. Travou? Voltou a conexão? Travou um pouquinho antes. Travou um pouquinho, mas travou já. Tá tudo certo aí, ó. Tá travada a luta aqui, ó. Então... Destrava, Vamos lá então. Vocês conseguiram ouvir até onde eu falei que a gente estava falando na parte, estava falando dos textos de 1 Coríntios 2. Aí travou, depois eu não sei do que tá. 1 Coríntios 2 vai falar, Paulo vai dizer a respeito da questão do conhecimento, do entendimento. Olha como, inclusive, nós muitas vezes ouvimos, eu ouço, eu não sei vocês, um texto que ele é citado de uma maneira errada, ele é explicado de uma maneira errada. Vocês já ouviram alguém falar assim, aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu e nem subiu o coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para os que o amam? Já ouviram alguém falar esse texto, né? Aí geralmente eu ouço, após citar esse texto, aí eles falam assim, ó, tem coisas que Deus não revelou para nós, né? Tem coisas que nós ainda não sabemos e tal. Geralmente não é assim a sequência quando cita esse versículo? A explicação não é mais ou menos essa? Tá bom. Mas olha só o que o texto diz. Eu citei agora o 1 Coríntios capítulo 2, o capítulo 2 que nós estamos falando, o verso de número 9. Né? Vou ler para vocês na íntegra. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Param aqui. Mas olha o que o versículo seguinte diz. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Ou seja, Paulo está dizendo, não tem nada em oculto não. Para aquele que é o espiritual, para aquele que recorre à revelação de Deus, que é a Bíblia Sagrada, aquele que recebeu a mente de Cristo, ele sabe, ele entende, ele conhece tudo aquilo que é necessário para a sua salvação, para ser conduzido neste mundo. A Bíblia e o conhecimento bíblico adequado, para nós é como um mapa para o viajante, amados. É como uma bússola para o marinheiro, é como o cajado para o peregrino, né? É como o GPS para o motorista. É aquilo que nos conduz na vida. Então, assim, quando a gente percebe que você coloca o conhecimento contrário à fé, você está, na verdade, contrariando o que a Bíblia diz. Então, essa história da igreja foi considerada a história da ignorância, das trevas espirituais. Porque quando você priva o povo do conhecimento bíblico e esse conhecimento fica reduzido a poucas pessoas, o restante é manipulado, amados. Deus quer se revelar pelo seu Espírito, por meio da sua palavra, a todos os discípulos de Cristo. Então, na verdade, esse pensamento, esse discurso de que o estudo bíblico, teológico e o conhecimento é contrário à fé, é discurso daqueles que estão sendo influenciados pelo inimigo da nossa alma, que quer ver a ignorância em cada um de nós. Olha que o negócio não é brincadeira. Né? E travou, amada? Voltou? Travou só para não é para os demais. É que às vezes para vocês todos travou? Travou. E agora? A ignorância. Ignorância. O inimigo das nossas almas que quer ver a ignorância se dirige. Travou. Isso, então travou, voltou aí no mesmo ponto, eu não falei mais nada não. Então só para
pra gente ver Aí se... travou de novo. Congelou. É? Travou de novo. Eita, meu Jesus, será? Então a conexão aqui que tá ruim, né? Tá, não trava mais Agora aí, eu professor. Meu Agora pai. vai ficar bom. Tá bom agora? Agora temos 5 minutos. Isso, é. Posso falar? Posso continuar agora? Pode continuar. Tá bom, vamos lá. Então só para eu ver se eu consigo Pode, retornar, né? Ver se eu consigo retornar, que eu estiquei, como diz os jovens, estiquei um pouco o chiclete, mas deixa eu voltar aqui. Então a gente percebe que nesse tempo, esse contexto que a gente está discutindo aqui da história é justamente esse, onde havia essa ignorância e esses homens foram rompendo, né? Nessa opressão da religião mundial que havia, que era chamada de Igreja Católica na época, né? Então as artes, a ciência, a política também começou, né, a ter aí uma revolução, porque havia um verdadeiro concubinato, tá, entre a Igreja e o Estado, entre o poder clerical, ou seja, o poder da liderança da Igreja, né? Tá tudo certo aí, amados, para vocês? Tá tudo certo. Quando aparece o aviso para mim aqui é que tá certo, aí não aparece é que tá errado. Eita, tá, vamos lá. E aí o que acontece aqui? Não sabia o certo, né, o limite, como eu falei, entre o poder do Papa e o poder do Imperador, era uma coisa só praticamente. A Igreja fazia essas incursões políticas, né, e a ingerência civil. Até que houve, inclusive, aquele famoso escrito do Maquiavel, O Príncipe. E aí ele questiona, né, ele defende a tese que a Igreja e o Estado precisam ser independentes. Muito interessante. E houve também a quinta questão aqui, que é a religião. A religião estava sob o rigoroso... Eita, o que aconteceu aí? Volta no que Maquiavel falou. Tá. Eita, mas tá uma luta com essa internet aqui, não tá não? Tá, Maquiavel. Maquiavel disse. Maquiavel, ele escreve, né, nesse período, então... Eu acho que eu li o Príncipe, mas não lembro desse. Não lembra, né? A gente lê, mas não consegue, às vezes, tá concluindo... Anos, né? Sim, é bom reler. Exato. O príncipe, então ele escreve esse O Príncipe e ele questiona, então, né? E ele defende a tese de... É complicado pra entender. Eita, tá ruim, amado. Eu tô todo empolgado falando aqui. Posso continuar? Eu vou tirar uma foto. Vou tirar uma foto sua pra pessoa que você ficou. Não, eu acho que vocês não estão entendendo. Eu tô falando línguas estranhas aqui no meio. Se vocês fossem pentecostal, ia entender, não é não? Acho que você tá falando muito estranho. Tá falando em línguas aí hoje, tá Muito estranha. É o internetês, né? Então vamos lá. Agora tá tudo certo. Estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo bem? Vamos lá até quando der. Vai lá. Tá bom, vamos lá. Então, Maquiavel, ele escreve então aquele famoso escrito, O Príncipe, né? Nesse escrito, o que ele defende é a tese de que o Estado e a Igreja devem ser separados. Oh meu Deus, agora eu nem sei se dá. Tá tudo certo, né? Tranca-byte. Já tá no tranca-byte. Vamos expulsar esse tranca-baixo aí, que esse negócio tá dando certo, não? Mas eu posso ou não continuar? Tá tudo certo? Não, pode, mas é porque quando você tá falando, às vezes para, né? Ah, dá uma... Aí trava e fica ruim, eu sei. Que aí perde a sequência, né? Perde a sequência da minha fala, né? Poxa, que pena. Mas vamos lá. Vocês, vamos Mas ver vamos no Maquiavel. Fala Tá. antes que grave de novo. O Maquiavel. Vocês estão ouvindo agora o Maquiavel? Isso. Tá. Sim. Nesse tempo, o Maquiavel, ele escreve então, né, esse famoso livro dele chamado O Príncipe, onde ele defende que a Igreja e o Estado devem ser poderes separados. Essa é a questão, né? Não deve ser mais como era, né, ou como estava sendo, esse poder único. Eita, agora travou mesmo aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue aqui, vamos lá. O problema está no Maquiavel. Bom, queridos, segundo aquele sujeito maquiavélico da história, né, disse que não poderia... Que isso? Então, o que acontece? Ele questiona, né? Então a gente vê que na área da política também, né? E por último, na religião, tá? Então há também na religião essa mudança, né? Essa revolta, porque a religião estava sob esse rigoroso controle da Igreja Católica. Ela
mandava e desmandava em tudo, como nós falamos. A única versão disponível era a Vulgata, chamada Vulgata Latina. Era uma versão traduzida, né, por Jerônimo, que traduziu dos originais, né, do hebraico, do grego, para o latim. A questão era que o povo não conhecia o latim. Então, assim, o que os sacerdotes falassem, não tinha como o povo falar não era assim ou questionar, porque eles não conheciam. Então, para eles, para o povo, a verdade era o que os sacerdotes falavam. Mas a gente sabe, amados, e hoje, inclusive, por nossa experiência também, não é porque uma pessoa fala em nome de Deus que ela está falando de fato a palavra de Deus, não é? Imagina naquele tempo onde de fato o povo não tinha acesso nenhum às escrituras, né? Eu digo na sua língua, não tinha, quase ninguém sabia ler de fato, tá? Quase ninguém conhecia a Bíblia. Bom, tá gravando ali, amados, tá gravando ali. Vamos ver se vocês, aí vocês são obrigados agora a assistir a aula gravada. Ó, quem sabe isso aqui? Fazer uma oração aqui, que negócio é difícil. Quem sabe se não é uma técnica minha, né? Para vocês assistirem a aula gravada depois. Porque aqui tá picotando, mas lá tá na íntegra gravando tudo, inclusive essas conversas nossas aqui, ó. Né? Então é técnica minha para você assistir a aula novamente. Vocês não sabem, mas o professor tem técnicas aqui. Mas vamos lá. Então ver que se a gente consegue, né? A Adriana está voltando de novo aí, está conectando o áudio. Queridos, então só continuando aqui, no aspecto político também, tá? No aspecto político, houve então, né? A Bíblia não era lida pelos leigos, que eles chamavam de leigos. Se alguém fosse ler a Bíblia, tinha que interpretar a Bíblia pela teologia oficial da igreja. Então percebam que você não tinha espaço para questionamentos, você não tinha espaço para estar, assim, na verdade, fazendo perguntas à liderança e questionando. Não, eles eram absolutos. O que os padres falassem, o que a igreja determinasse como doutrina, era aquilo e acabou. Se alguém falasse alguma coisa ao contrário, Santa Inquisição, fogueira, era isso. Cerceamento sobre os bens da pessoa. A Igreja Católica mandava, desmandava literalmente, mandava prender, matar, executava. Era o poder legislativo, judiciário e executivo, tudo junto. Veja que coisa complicada. Isso durante milênios, né? Na história. Então ninguém podia olhar para a Bíblia se não fosse com os óculos da igreja. E aí ela tentou encabrestar, né? Encabrestar a palavra de Deus e manipular e manietar as consciências, né? Aí depois veio Martinho Lutero, que a gente vai ver na próxima aula, se Deus quiser, os pré-reformadores, tá? Vou falar sobre John Wycliffe, John Hus, Jerônimo Savonarola e o Martinho Lutero. Nós estamos falando aqui aquilo que antecedeu a Grande Reforma em 1517. E a gente ainda vai falar de alguns desses personagens aí. Mas o que eu tentei passar para vocês hoje é esse cenário, né, durante esses séculos, onde a Igreja Católica, ela então dominou o mundo em todas as áreas, em todos os aspectos da vida humana, da vida da ciência, das artes, da religião, da política e da economia, né? Então sim, claro. A Renascença, no caso, o movimento renascentista, ele surgiu na pré-reforma, ou a pré-reforma surgiu dentro ainda desse período, né? Porque a reforma mesmo veio, já estava acabando o período da Renascença, não é isso? Pela data. A Renascença, né? Pra gente assim. A Renascença, o período da Renascença durou até 1500 e alguma coisa, não foi isso? Isso, só pra gente assim guardar bem didaticamente, Ana Cláudia. A Renascença é um movimento cultural no norte da Itália, em 1400 aproximadamente. Ela tem aí essa duração, né, de quase 100 anos. A Reforma se dá em 1517. Então nós estamos falando de a Renascença é um movimento de pelo menos 100 anos antes da Reforma, que foi em 1517. A Renascença, ela preparou todo um terreno, na verdade, né? Esse período é chamado de pré-reforma, é o que veio antes da Reforma, né?
Ou seja, foi necessário toda essa mudança mundial nas estruturas da sociedade para que posteriormente a reforma fosse possível. A gente vai ver isso na próxima aula, né? Mas a Renascença, então, é aproximadamente 100 anos antes da Reforma, que a gente chama do período da pré-reforma. Então é antes. Porém, a Renascença também, eu estava estudando aqui essa semana, né? Uhum. Ela trouxe também muito a centralização no homem, Sim. tirando a visão, o direcionamento do divino. Exato. E focou no homem, né? Exato, Tanto que isso. teve o antropocentrismo, o humanismo, tudo nasceu nesse período. Tudo era o homem, Isso. olhando para o homem, né? Assim. Então, assim, como eu fico assim, falando todas essas coisas, me deixo maravilhada, como que Deus, Ele preparou, deixou que o homem fizesse todas as coisas, acontecesse, como você falou, preparando para a reforma. Isso. Porque é necessário que os homens as pessoas tivessem acesso à palavra de Deus, Uhum. na sua língua. Sim. Por isso, né, a reforma foi essa bênção, mas teria que ter um movimento ali no mundo para que isso fosse possível. Isso. Não quer dizer que esse movimento ele foi 100% correto, que ele contribuiu 100%, né? Na aula que vem, eu vou começar a aula falando, inclusive, então, vou fazer um resumo de todo esse período das centralizações que houve. Por exemplo, na Idade Antiga, era o cosmo, o mundo que era referência para as pessoas. De verdade, estou falando de referência para você concluir qualquer coisa. Depois a igreja, depois o homem, depois a ciência e hoje o que nós temos como referência. Ou seja, são paradigmas que são estabelecidos, né, em dados momentos da história para que as pessoas, a partir dali, possam falar isso é verdade, isso não é, isso não é. Então a Renascença ela trouxe contribuições, né, mas trouxe também algumas questões que foram contrários à palavra de Deus. Mas Deus, como é soberano, né? Deus é soberano, mesmo nos descaminhos dos homens, Ele encontra os seus caminhos e vai conduzindo a humanidade de uma maneira assim inexplicável, incompreensível. Ele é soberano. Então a soberania de Deus, ela nos mostra que apesar de nós, Deus vai conduzindo a história conforme Ele decretou. É muito interessante você ver a soberania de Deus. Deus é Deus. E o homem não pode frustrar os planos de Deus. E até mesmo nos erros dos homens, Deus, de uma maneira maravilhosa, consegue, não sei como, conduzir o seu projeto para a humanidade. Olha que coisa fantástica. Né? Que coisa fantástica. Então, de fato, a Renascença trouxe contribuições, mas também trouxe questões complicadas aí, e a gente vai ver que teve pontos positivos e pontos negativos, né? Mas esses positivos foram então usados por Deus. A gente observando, hoje em dia parece que a gente está vivendo esse período. Sim. Que é o humanismo, não é? Tudo é o homem, é o centrado, principalmente o humanismo, né? Fala-se muito em humanismo. É como se estivesse tirando novamente o foco de Deus. Exato. Né? Exato. Para preparar agora preparando o mundo para outra história, né? Sim. E eu estava observando também que parece não, a nossa vida do ser humano aqui, parece que a história ela é feita de círculos, né? Isso, são ciclos. Parece que cada momento da história a gente viveu assim, aí fecha o ciclo. Uhum. Em outro momento da história fecha o ciclo. E nós estamos vendo como o momento do renascentismo. Não parece? Amada, o que acontece? Existem elementos, né, de cada período desses. Hoje a gente tem um acúmulo de tudo isso, né? Na história você tinha descobertas e você tinha coisas novas. Hoje, na verdade, nós temos o acúmulo, né, de toda essa história. Você tem aspectos que hoje compõem o pensamento humano e, consequentemente, a vida humana em relação a Deus, né, ao sagrado, ao divino e em relação a si próprio. Então, na próxima aula eu vou começar por aí, tá bom? Para a gente, então, ter essa visão
holística, né? Essa visão geral, e a partir daí então a gente eu sei que aqui está enrolado. A gente então, a partir da próxima aula, a gente vai ver aí esse desenrolar da história, mas a partir então de onde nós paramos aqui, tá? A gente vai rediscutir isso aí também. Você acabou de participar de mais uma aula de um dos nossos cursos do Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa, a cada dia mais, reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus te abençoe.